Lixo acumulado, mudanças na coleta do SLU seguem causando problemas em diversas regiões do DF. Economia, uma criança nos primeiros anos de vida pode consumir até 1/3 do orçamento familiar. E a gente mostra como baratear os custos de forma bem sustentável. Polícia Federal no Congresso, operação mira deputado Sérgio Souza do MDB. Parlamentar que relatou CPI dos fundos de pensão teria recebido propina em esquema de fraude. Olá, eu sou a Carolina Vilela e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Muito boa tarde para você. A mudança da coleta de lixo para dias alternados aqui no DF continua causando várias reclamações. Além de moradores, funcionários do SLU também estão insatisfeitos com a alteração. Nas ruas, lixo. Tem no chão, em sacos, em caçambas. Com a alteração da coleta, que antes era feita todos os dias para dias alternados, o acúmulo tem sido uma realidade nas regiões do Distrito Federal. Pelo que o SLU informou, a única coisa que pode ser feita para amenizar essa situação é o morador seguir o calendário e colocar o lixo apenas quando o caminhão for recolher. Isso porque eles estão cumprindo editais que foram elaborados pelo governo anterior e que não podem ser mudados. Todas essas decisões, como a coleta em dias alternados, a mecanização, a pintura de meio-fios por máquinas, enfim, uma série de diferenças foram decididas no governo passado e nós apenas estamos cumprindo o que o edital exige. Ele afirma ainda que essa primeira semana foi mais crítica por conta de problemas enfrentados pelas empresas nos locais de coleta. Mas isso está sendo resolvido, praticamente o serviço está normalizado, nós temos alguns problemas ainda, essa semana vai ser uma semana de ajustes, mas melhorou bastante em relação aos primeiros dias, que foram dias realmente, eu diria que bem intensos, assim, do ponto de vista da gestão do lixo aqui no DF. O Sindicato dos Trabalhadores do SLU diz que com a mudança, alguns garis chegaram a trabalhar 6 horas a mais do que a carga horária definida. O governo implantou uma nova metodologia, colocaram máquinas mecanizadas onde eles não atendem os locais ermos, onde está aqui. Então, o lixo está acumulando, são várias viagens que os caminhões de coleta dão e a gente está querendo uma solução, fora o desemprego que foi gerado durante esse período. O SLU afirma que se os trabalhadores estiverem ultrapassando a carga horária, devem buscar os direitos. Não temos nenhuma verificação adequada sobre isso. Se o sindicato realmente tiver comprovação disso, obviamente tem que denunciar no local adequado, que é na Delegacia do Trabalho. Virou literalmente uma bagunça, né? Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde. O problema é que é uma novidade para pouco mais de 30% da população. Esse sistema de coleta em dias alternados, dia sim, dia não, está implantado em mais de 70% ou cerca de 70% de todas as regiões administrativas aqui no Distrito Federal. O que falta é esclarecimento, as pessoas foram surpreendidas. Esses 30% que agora estão sendo implantados, é aí que reside o problema, não é? E o SLU, faltou ao SLU uma política de comunicação que informasse as pessoas, né? Há cerca de 2 semanas até comentamos aqui esse caso, essa decisão, que não é uma decisão de agora, é uma decisão que está prevista no edital, como foi explicado no edital de licitação lá atrás, né? Mas isso tinha que ser acompanhado, né, de campanhas de avisos. Isso é uma mudança de hábito, as pessoas precisam ser avisadas com antecedência para que elas alterem os seus hábitos, né? E também é necessário correr com a coleta seletiva, porque há um lixo que não dá para esperar, que é o lixo orgânico, é o lixo que deteriora muito rapidamente, né? A separação do lixo é fundamental e para isso, tudo isso exige campanhas de esclarecimento, né, feitas pelo próprio SLU e as empresas privadas que são contratadas para fazer o serviço. O presidente Bolsonaro está no Japão, a primeira parada de uma longa viagem pela Ásia e pelo Oriente Médio. A ideia é ampliar a relação comercial do Brasil com essa região do globo. Bolsonaro tentou deixar para trás uma crise criada por ele mesmo dentro do PSL, partido que o elegeu. A novela ganhou um novo capítulo hoje e quem atualiza tudo para a gente é a Renata Dourado. Boa tarde, Renata.
Oi, Carolina, muito boa tarde para você, para o Cláudio, uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, temos uma novidade aí, a gente sabe que em 20 minutos tudo pode mudar lá no Congresso Nacional, especialmente com relação a essa crise aí no PSL, mas a novidade é o seguinte, o partido tem um novo líder do partido na Câmara, portanto, e esse líder é Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. A gente acompanhou aqui aquelas listas, né? Hoje, portanto, foi protocolada mais uma lista pedindo essa mudança. Essa lista consta aí assinaturas de 29 parlamentares, 29 deputados, fazendo, portanto, essa mudança. Então, sai o delegado Valdir, que até então era líder desde o início do governo, e entra o deputado Eduardo Bolsonaro. Assim que soube, portanto, dessa nova decisão, dessa nova definição, o delegado Valdir divulgou um vídeo nas redes sociais, dizendo, claro, que aceita democraticamente aí essa decisão. Disse também que o partido decidiu retirar aquela ação de suspensão dos 5 parlamentares. Essa decisão, portanto, havia sido tomada na última reunião de executiva do partido, então ele disse que isso está suspenso. E a gente acompanhou aqui essa troca de farpas, essa troca de acusações entre os próprios parlamentares do PSL. No final de semana, só para a gente ter uma ideia, Carolina, a ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, por exemplo, ela trocou farpas aí com o próprio Eduardo Bolsonaro, que agora é líder do partido dela na Câmara, chamando-o, por exemplo, de picareta, diz que ele era um zero à esquerda, só para a gente ver a baixaria aí dessa troca de acusações. Enquanto isso, lá no Japão, o presidente Bolsonaro nega qualquer crise dentro do partido, disse que o que está acontecendo é uma ferida que vai ser cicatrizada aí ao longo do tempo, disse também que isso não deve contaminar as votações do governo no Congresso, que esse é o grande receio, inclusive de aliados, né, que haja, portanto, essa contaminação. E lembrando que amanhã está prevista a votação da reforma da Previdência do segundo turno no Senado, finalizando, portanto, assim, a reforma da Previdência, que é o que o governo tanto espera, e a gente vai acompanhar tudo isso aqui. Carolina. Obrigada, Renata. É muita coisa, né? O fim de semana foi movimentado mesmo porque a briga continuou nas redes sociais. O Eduardo Bolsonaro, que agora é o novo líder do PSL na Câmara, chamou a Joyce Hasselmann de Peppa, que é, né, um personagem de um desenho. Em contrapartida, ela disse que ele era o nem líder, nem embaixador. Então, agora, de fato, o grupo, a ala do presidente, conseguiu, então, a liderança do PSL no partido. Pois é, Carol, e a gente vê que essa brigalhada, essa baixaria, né, não é entre governo e oposição, é entre integrantes do mesmo partido, o partido do presidente da República. E conforme você mesmo disse quando chamou a notícia, tudo isso, quem começou tudo isso foi Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente José Sarney, quando estava no governo e se ausentava do país, costumava se dizer que a crise viajou. É mais ou menos isso o que a gente pode afirmar agora com a viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro. Tomara que ele se fique muito ocupado nos entendimentos bilaterais com os governantes que ele vai visitar e para ver se serena mais os ânimos a partir de agora. Obrigada, Cláudia. Sábado foi o dia D de vacinação contra o sarampo. 2.228 crianças foram imunizadas. Entre os dias 7 e 19 de outubro, foram pouco mais de 7 mil, o que representa 21,11% do total. Número que está dentro do esperado pela Secretaria de Saúde. A Ana Paula se programou para aproveitar o dia D de vacinação contra o sarampo para levar o filho para tomar a dose. Aproveitar para colocar em dia as vacinas, ver se está tudo certinho. Ao chegar no posto e conferir o cartão, Ana Paula descobriu que ele já estava imunizado, mas precisava tomar uma outra vacina. Um dos objetivos da campanha é justamente incentivar os pais a levar o cartão de vacina e a atualizar a situação dos filhos. Isso aqui é o maior tesouro que a gente tem, né? Então a gente tem que cuidar e manter. Muito legal e é bom ter essas campanhas no sábado para a gente que trabalha, né? Não dá para vir durante a semana, o sábado é bom para isso. Já o Dante, de 8 meses, precisou tomar a dose e, apesar do choro, saiu daqui imunizado contra a doença. Dói lá no fundo da gente, mas a gente sobrevive. É para o bem deles. Neste ano, o Distrito Federal registrou 3 casos de sarampo entre os 175 que estão sob investigação. A dose tríplice viral protege ainda contra cachumba e rubéola.
A segunda fase da campanha vai acontecer entre os dias 18 de novembro e 30 do mesmo mês e vai vacinar pessoas entre 20 e 29 anos. Durante o dia D de vacinação, todos os 141 postos de saúde do DF começaram a atender às 8 horas da manhã. Essa fase da campanha, que vai até o dia 25 de outubro, é destinada às crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. A Andressa trouxe a Sofia de 3 anos e aprovou a iniciativa. É uma questão de saúde não só para ela, como também para as pessoas, para evitar a contaminação, de passar para outras crianças também. O sarampo é uma doença viral e altamente transmissível. Entre os sintomas estão manchas avermelhadas pelo corpo, febre alta e tosse. Vamos chamar de novo a Renata Dourado, que tem um recado para você. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis, isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto. Já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá aí esperando o quê? Vá a um ponto de venda, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. A seguir, PF faz buscas na Câmara dos Deputados. O alvo é o deputado Sérgio Souza, do MDB, que foi relator da CPI dos fundos de pensão. O Band Cidade volta daqui a pouco. O gasto com um filho pequeno pode chegar a R$ 1.200 por mês. Uma cifra que vem levando pais e mães a uma forma de consumo mais consciente aqui em Brasília. Sabia, por exemplo, que é possível alugar brinquedos ou comprar roupas que se perdem rápido em brechós? É o mercado infantil mais criativo do que nunca. Qual mãe não passou pela fase em que via as roupas dos filhos se perdendo a cada mês? Ou então aquele brinquedo novinho que o filho mal brincou e já deixou de lado. O problema é o custo disso tudo. Em média, os gastos com um filho pequeno podem chegar a R$ 1.200 por mês. No ano, esse valor gira em torno de R$ 15 mil. E para atender às necessidades dos filhos, os pais fazem malabarismos e mais, buscam alternativas. A Júlia passou por essa situação já com a Natália. Mãe de primeira viagem, sempre buscava formas para reduzir os custos na hora de comprar as roupas da filha. Foi aí que ela viu no brechó uma ótima opção para fazer as compras. Quando a Maria Joana chegou, o enxoval já foi feito dessa forma. Ela diz que a economia é vantajosa. Quando eu fui comparar um preço de uma roupa nova para uma roupa usada, e eu vi que a roupa usada não era ruim, não estava em más condições, que eu podia usar também e que eu iria economizar uns 50% aí na minha programação financeira. Então, para mim, foi muito melhor. A dona desse brechó diz que o desconto de uma peça pode ser ainda maior. Precisa haver uma vantagem, né, para que a pessoa compre uma coisa usada, mesmo que conservada, em ótimo estado. Ela precisa que ela tenha um benefício a mais, além da questão conceitual e de consciência e de consumo consciente. Agora, se você não quer comprar, mas quer ter um bom brinquedo e por um preço mais acessível, por exemplo, essa loja no Sudoeste faz o aluguel do produto com valores atraentes. Tem muitos brinquedos que custam até R$ 2.000, cadeirinhas de descanso, que ajudam a mãe naquele momento de colocar a criança para ninar, que custam até R$ 2.000. E aqui você pode alugar na faixa de R$ 120, R$ 140 o mês. E que geralmente é o máximo de tempo que aquela criança vai usar. Toda essa economia ainda é aliada da questão do uso consciente do produto. Para que as crianças cresçam já tendo essa ideia, né, de uma noção de que não precisa ter tudo. Hoje é muito mais forte essa questão da consciência e de uma questão de princípio. Eu vou comprar uma roupa para meu filho no brechó porque eu não preciso comprar tudo novo. O desabamento de um edifício em Fortaleza que tirou a vida de 8 pessoas poderia ter acontecido em qualquer lugar. Aqui no DF, uma das áreas com maior número de prédios irregulares é Vicente Pires. Boa parte não tem sequer a supervisão de um engenheiro. Há 2 anos, um prédio inteiro desabou e uma pessoa morreu.
O desabamento do prédio em Fortaleza ligou o sinal de alerta em todo o país. Aqui em Brasília, não foi diferente. Qualquer rachadura ou sinal de problemas chamam a atenção e preocupam. Ainda mais sabendo que qualquer um constrói, né? Sem poder construir, não tem alvará, não tem nada. Mas fica difícil. A gente tem que ficar em alerta, né? Em Vicente Pires, este prédio foi interditado pela Defesa Civil por causa do risco de desabamento. Neste ano, 93 construções já foram interditadas e 695 imóveis foram notificados pela Defesa Civil por riscos de desabamento. Nessas notificações nós orientamos, damos as primeiras indicações para que as pessoas corrijam e evitem risco de desabamento de estruturas, evitar danos humanos, materiais, quer dizer, se as pessoas seguirem as orientações da Defesa Civil quando das vistorias que nós deixamos por escrito, a tendência de fato é de reduzir a zero o risco de acidentes. O subsecretário ainda destaca que os moradores devem ficar atentos a alguns sinais e pedir ajuda a qualquer sinal de perigo. Ela apresenta uma infiltração, um amarelhamento da estrutura, aparece a parte metálica, aparece queda de materiais, quer dizer, a edificação sempre avisa que tem algum problema. A situação em Vicente Pires é bastante preocupante. Em 2017, o desabamento de um prédio matou o técnico em edificações Agmar Silva, de 55 anos. Pode-se dizer que quase a totalidade dos prédios de Vicente Pires estão irregulares. Por quê? Porque Vicente Pires está passando por um processo de regularização edilícia lá do local, tanto fundiário como edilícia. Nós trabalhamos exatamente com questões de denúncias que chegam até nós para poder fazer um levantamento. Há que se ressaltar o seguinte, que a questão de segurança do edifício é uma obrigação do proprietário do edifício. Então, ele tem essa obrigação de manter a segurança do edifício. Em 2019, já foram registradas 14 quedas de pequenas estruturas. Águas Claras e Sobradinho também se destacam nas ocorrências igual a Vicente Pires. Mesmo assim, tem quem confie nas obras. Pelo menos nesse prédio aqui, né, a gente vê que teve, como é que se diz? Teve fiscalização, vistoria, veio aqui, né? Então, assim, eu confio, eu não acho que esse, por exemplo, um prédio desse aqui é irregular. Difícil confiar nesses prédios que são construídos sem engenheiros, né? Se até os que têm engenheiro às vezes dão problema? Não dá para confiar, né? É espantosa a informação de que a quase totalidade dos prédios de Vicente Pires não tem projeto, não teve fiscalização, é tudo ao Deus dará. Aquelas pessoas que, até de boa fé, compraram lá uma sala, alugaram um apartamento naqueles prédios, estão correndo risco de vida, né? É preciso que os moradores desses prédios, eles próprios, se interessem em procurar as autoridades e pedir a vistoria do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da administração de Vicente Pires para verificar a real situação dos prédios. A situação é muito delicada e, olha, o desabamento do prédio em Fortaleza, tanto quanto aquele que já houve em Vicente Pires no ano passado, são alertas importantes para isso, né? Acontece sim. E olha, é aquela questão da lei de Murphy, né? Se uma coisa ruim pode acontecer, ela vai acontecer. A Polícia Federal foi às ruas nesta manhã para desarticular um esquema de fraude nos fundos de pensão. Na mira, o deputado federal do MDB, Sérgio de Souza, que foi relator de uma CPI que investigou justamente irregularidades nos fundos. A Renata Dourado volta ao vivo com mais informações para a gente. Renata. Pois é, Carolina, ao todo a Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisão. Esses mandados estão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal, no Paraná, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Aqui no Distrito Federal foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Entre os endereços que os policiais estiveram estão um escritório de advocacia lá no Lago Sul e exatamente o gabinete do deputado. Os policiais chegaram no gabinete antes das 7 horas da manhã e saíram por volta de meio-dia, portanto passaram horas lá dentro. Nós temos aí essas imagens de mais uma vez a Polícia Federal dentro do Congresso Nacional. O deputado Sérgio Souza foi relator da CPI dos fundos de pensão, criada exatamente para investigar irregularidades nesses fundos. Então a CPI foi concluída em abril de 2016. Durante 8 meses, essa CPI analisou os principais, os maiores fundos de pensão do Brasil, ou seja, da Caixa, dos Correios, do Banco do Brasil e
e também da Petrobras. Então, qual é a suspeita? A suspeita é que esse deputado tenha recebido 3,2 milhões de reais de propina para não convocar e também não indiciar pessoas que estariam, sim, envolvidas em irregularidades. Então, há essa suspeita, obviamente que a Polícia Federal está investigando, e a suspeita também é que esse dinheiro que viria desses fundos teria ido para contas de fachada lá nos Estados Unidos. Nós tentamos entrar em contato com o deputado, seja por telefone, seja no próprio gabinete dele, mas ele está incomunicável, nós não temos, portanto, o retorno e a resposta dele diante dessa ação da Polícia Federal. Carolina. Obrigada, Renata. Mais uma, né, Cláudio Humberto, envolvendo aí fraude. Nada como uma operação da Polícia Federal para animar as manhãs do Congresso Nacional numa segunda-feira, né? É preciso lembrar que esse deputado aí é um deputado importante, tanto que ele foi relator dessa CPI, uma CPI de 2016. Na ocasião, ele pediu um indiciamento de 146 pessoas. Imagina se não tivesse recebido dinheiro, como afirmam os seus acusadores, né? Como a Renata explicou, é uma operação determinada pelo ministro Celso de Mello que busca exatamente o esclarecimento dessa questão. Para quem não se lembra, o Sérgio de Souza, esse deputado federal pelo MDB, hoje no MDB do Paraná, ele foi senador também. Ele foi suplente de senador de Gleisi Hoffmann, do PT. E um período em que ela esteve afastada do cargo, ele assumiu a titularidade do mandato. Obrigada, Cláudio Humberto. A seguir, Brasília virou a capital do polo, um esporte que chegou ao Brasil nos anos 20 com os ingleses. Vale a pena conferir, depois do intervalo. Até já. Nesse fim de semana, a cidade foi sede de mais uma edição do Brasília Open de polo, uma realização do Exército e da Federação Brasiliense. Atletas de várias partes do país participaram da competição. Assim como no futebol, o objetivo aqui é simples: fazer a bolinha de plástico passar entre as traves, ou seja, fazer o gol. Mas montado em um cavalo e com um taco para carregar, as coisas podem ficar mais complicadas. Se você tiver que se preocupar com o cavalo, você se despreocupa do jogo. Então você tem que esquecer que o cavalo está ali debaixo de você. Você aperta a perna, ele vai, você volta o corpo, ele vem, você manda virar, ele vira. É tudo no reflexo, é que nem carro. Se parar para raciocinar, você vai dirigir, vai bater o carro. A Major do Exército disputou nesse domingo, no Dragões da Independência, a final do Brasília Open de polo. 40 competidores civis e militares de várias partes do Brasil vieram para a capital disputar o torneio, que teve o Guapurus como campeão. Feliz com o resultado do time, Major Jefferson, eleito o melhor jogador da competição, destacou que o mais importante foi a troca de experiências com atletas de outros estados. Cada região tem uma peculiaridade. No momento que tem esse entrosamento, a gente aprende coisas novas, corrige às vezes erros, vícios, por estar sempre treinando com as minhas equipes, então é muito saudável. Desde a chegada do esporte no Brasil na década de 1920 com os ingleses, os militares têm importante participação no desenvolvimento do polo brasileiro. No Brasil ele começou com o Exército. Foi o Exército que começou a praticar o polo. O pessoal que esteve no exterior viu esse polo, ele começou no Paquistão e na Índia. Os ingleses pegaram esse esporte de lá e o Exército começou a praticar. Hoje em dia, os grandes centros, os grandes jogadores de polo são civis, porque eles investiram em qualidade de animais, os jogadores se aperfeiçoaram, fizeram clínicas na Argentina, que é o melhor polo do mundo. O meu pai joga polo, meu marido joga polo, meu filho joga polo, então assim, a família toda. Então a gente conhece o pessoal do polo desde criança, eu sou amiga do pessoal do polo desde criança, pessoal do Sul, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, pessoal de Brasília, então é todo mundo muito amigo. O Dragões da Independência, que fica próximo ao setor de armazenagem e abastecimento norte, é o local de treino dos times de Brasília. A Federação Brasiliense de Polo está aberta para pessoas interessadas em praticar o esporte. Para mais informações, é só ligar no número 9826417